Eu que agradeço, obrigado, obrigado. Obrigado, pessoal. Já estão aí bem encaminhados aí com grandes palestras, né? Sendo bem aí alimentados de conhecimento, né? Fico muito feliz de poder finalizar e espero contribuir um pouquinho mais aí com o conhecimento e com a carreira profissional de vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre doença arterial obstrutiva aí, periférica, né? Algo que talvez não seja tão difundido igual outras obstruções arteriais que nós temos, né? Porém, quando a gente pensa no paciente idoso, quando a gente pensa em um paciente que tem a placa de ateroma em várias regiões, entender isso, ou talvez seu paciente até tem e você não sabe. Você tem uma limitação do treino dele ali e não sabe muito bem o que está acontecendo, ou por que está acontecendo. Primeiro, né, o que é uma doença obstrutiva periférica? A gente tem que pensar que na nossa questão arterial, nós podemos ter obstrução dessa artéria. E podemos ter obstrução em qualquer artéria do nosso corpo. Quando nós temos uma obstrução da parte distal do nosso corpo, principalmente da região de membros inferiores, e principalmente quando é ocasionado por placa de ateroma, nós temos a doença arterial obstrutiva periférica. Uma doença que vai ter muito uma questão voltado para a dor, levando a uma claudicação. O paciente vai querer claudicar, vai querer ter uma pouca afetividade em andar. Tem casos mais graves aí que o cara vai andar, meu, 100 metros, vai começar a sentir dor e não vai querer mais andar, vai sentir aquela dor como se fosse uma dor de tipo de queimação. É uma doença crônica, já começa a acontecer ali na terceira década de vida, ela já começa a aparecer. Então não é também uma doença exclusiva de idoso. Claro, como é uma doença que é ocasionada com estressores ali do meu endotélio, ela tende a acontecer quanto mais tempos eu estou exposto a esses estressores. Então ela acaba afetando pessoas com uma idade maior. Mas geralmente ali a partir da quarta década de vida eu já vou ter pacientes com isso. E na população idosa essa incidência vai crescer bastante. Primeiro, só para dar uma introdução, onde se cria a placa de ateroma, né? Nós temos três camadas ali na nossa artéria. Na veia também tem. Uma grande diferença vai ser a musculatura lisa. Nós temos quem? A camada externa. Temos a camada média, onde nós teremos a musculatura lisa. E temos a camada íntima, que é o nosso endotélio. Então temos três camadas. Quando a gente pensa em placa de ateroma, quando a gente pensa numa obstrução, ela não acontece aqui, ó. Eu não começo a ter o acúmulo de gordura aqui. Eu começo a ter o acúmulo de gordura entre a camada média e a camada interna. Então eu vou começar a ter um acúmulo, um influxo de lipídios, de macrófagos, monócitos, entre essas duas camadas. Então, diferentemente do que as pessoas pensam, somente as pessoas leigas da área, a gente não tem. Ah, a pessoa com gordura. Não vai criar aqui a placa, ó, o endotélio. Vai criar entre o endotélio e a musculatura lisa, que é a túnica média. E como isso acontece? Como eu vou criando essa placa de ateroma? Como tudo na vida, com coisas meio ruins, né? Acontece como? Já na primeira década de vida ali, o que começa a acontecer na minha artéria? Ela ainda é histologicamente normal, eu aposto o acúmulo de macrófagos, só que aqui eu começo a ter o quê? O acúmulo intracelular de lipídios. Então já a partir da primeira década, que é bem novo, eu já começo já ter aí uma, um acúmulo de lipídio entre o meu endotélio e minha musculatura lisa. Então já começa cedo. Nesse caso, quando começa a ter esse acúmulo de lipídios no começo, ela é totalmente silenciosa e não é clínica. Eu não sinto dor, eu não sinto nada. Você não vai saber que isso está acontecendo. Quando eu venho a partir da terceira década, eu vou ter o quê? Acúmulo
intracelular de lipídios e depósito externos, não vai ser só intracelular, de lipídio. Daqui eu já começo a criação de uma placa de ateroma, a partir da terceira década. Então, toda essa parte, a questão principal é o acúmulo de lipídio entre essas duas camadas. Então, todo esse início até a terceira década vai ser sempre o acúmulo de lipídio e ainda vai ser de forma silenciosa. Aí, a partir da quarta década, como falei, aí eu já posso começar a ter sintomas e já pode aparecer toda essa situação. Daí, eu vou ter a fibroaterona, que eu ainda vou começar agora com núcleos simples de lipídios e camadas fibrótica. Aqui eu já realmente tenho, que eu vou ter o acúmulo de macrófagos, monócitos, eu já começo sim a ter uma placa de ateroma. Se você reparar, aqui eu já tenho uma diminuição da passagem da luz da artéria. Então aqui eu já tenho uma obstrução. Então, quando eu penso na musculatura alvo, que nesse caso é a musculatura de membros inferiores, ali eu já tenho uma questão hipoxêmica, porque eu tenho menos sangue chegando. Então, minha capacidade de gerar ATP, minha capacidade de movimentar metabólicos já diminuiu bastante. Por quê? Porque eu já tenho um fluxo sanguíneo diminuído para aquela região. Então, nesse momento, eu já tenho um fluxo sanguíneo menor nessa musculatura alvo, onde eu vou estar andando, que é onde eu vou sentir a dor que a gente vai falar daqui a pouco, e eu não vou ter um aporte sanguíneo, o débito cardíaco não vai conseguir chegar ali para conseguir levar esse O2 para conseguir gerar a ATP. Então eu começo a fazer um processo hipoxêmico, levando aí a um processo de dor. E no final temos lesão complicada, onde eu tenho uma superfície defeituosa, podendo ter hematoma, hemorragia e trombose. Então, no final, o que acontece? Eu vou ter uma placa de ateroma bem interessante, podendo romper o meu endotélio, criando um tombo, um trombo. Então, é uma problemática aí que nós temos. E essa criação, então, se você for ver, ela vem vindo. Então, você não tem uma placa de ateroma do nada. Você vai tendo essa criação dessa placa de ateroma conforme aí os estressores. Então, tem situações que a gente vai falar no próximo slides, que vai falar de como eu posso ir criando e como vai piorando isso. Beleza? Então, quais são as situações aí que podem aí piorar meu caso de uma placa de ateromia aí? Vou pegar aqui da canetinha. Diabetes mellitus tipo 2. Uma questão endócrina, né? Ela aumenta muito o quê? A lesão endotelial, principalmente quando você deixa aí ela não bem tratada, quando a pessoa fica com HI, a pessoa, meu, chega lá a uma glicose de 300, 400, a pessoa não cuida disso. Isso causa um estressor endotelial bizarro, absurdo. Daí você lesiona esse endotélio. Daí eu não tenho um influxo de lipídios para dentro do endotélio entre a camada íntima e a camada média. Cara, quanto mais você estressar o endotélio, mais vai ter esse influxo. Hiperlipidemia, que aí eu vou ter o colesterol aumentado, vou ter o lipídios muito aumentado. Lembrando que é o quê? Eu tenho um influxo de lipídio. O influxo desse lipídio que vai gerar esse processo inflamatório, levando a um processo de fibrose, criando a placa de ateroma. Então, quanto mais lipídio eu tenho para fazer esse influxo, maior probabilidade que eu tenho de ter uma placa de ateroma. Toxicidade, né? Com o nosso nada querido cigarrinho ou nicotina aí, que também leva a uma lesão endotelial. Mecanismos mecânicos, onde a nossa mais famosa vai ter a questão da hipertensão. Aqui eu tenho um adendo importante, que como eu tenho uma lesão que é por um estressor, que quanto mais tempo eu vivo com aquilo, maior a chance eu tenho de ter um prognóstico daquela doença, só pensar assim, se a pessoa ficou hipertensa com 30 anos, quando ela tiver 70 anos, ela viveu 40 anos com essa hipertensão. Então imagina quanto tempo eu tive uma lesão mecânica de pressão ali sobre esse endotélio, provavelmente eu tenho uma maior chance de lesionar aquele tecido, aumentando esse influxo de lipídio também.
Importante lembrar que é uma hipertensão não tratada, então aquela pessoa que realmente deixa a PAS, a pressão arterial sistólica aumentada, aí eu tenho a lesão. Se eu tenho um paciente que cuida dessa hipertensão dela, eu aí vou ter um prognóstico melhor em toda a situação. E tenho também, como sempre quase, sistemas também genético. A homocisteína, que é um aminoácido, sempre que eu tenho esse aminoácido aumentado no meu corpo, eu tenho um estresse vascular aí, beleza? Então, isso que a gente falou vai fazendo o quê? Vai levando a uma lesão do meu endotélio, lembrando que o endotélio é a camada íntima. Aumentando aqui, pode ser inverso, aumentando o influxo de LDL e outros lipídios ali entre a camada íntima, que é o endotélio, e a túnica média, iniciando a inflamação, que é onde eu vou ter os monócitos, os macrófagos, toda uma cascatinha inflamatória, levando aí a formação da placa de ateroma e no final aí uma lesãozinha podendo levar até um trombo, causando uma oclusão. Tendo essa oclusão, o sangue não consegue chegar na musculatura. Nessa doença, a gente está falando de qual musculatura? Musculatura de membros inferiores. Quais, principalmente? Tríceps sural, onde eu vou sentir uma dor de queimação, e isquiotibial. Então, essa musculatura, geralmente o paciente reclama o quê? Que sente uma dor, uma queimação na parte posterior da perna. E, se você for ver, por que é uma doença que acomete muito idoso? Porque eu tenho estressores, e lembrando que as doenças crônicas têm esse perfil, né? Você tem que conviver um tempo com ela, né? E conforme idoso, ele apresenta um perfil de doenças crônicas, enquanto jovens apresentam mais um perfil de doença infecto-contagiosas, né? São um pouco diferentes. Perfil de doenças, né? Meio antiguinho, é só para a gente ter uma ideia, e lembrando que é uma patologia bem subdiagnosticada. Então, 2000, eu tinha 164 milhões de pessoas. 2010, 202 milhões de pessoas. Lembrando que com o aumento da longevidade das pessoas, isso deve ter aumentado bastante, e até uma prevalência aí que pelo menos é um 10, 11% das pessoas vão acabar tendo algum tipo de obstrução periférica. Só que é pouco diagnosticado, porque a pessoa. Aquilo que a gente sempre comenta, né? Sempre coloca um pouco a culpa no envelhecimento, né? Parou de andar porque já tá idoso. Tá sentindo dor na perna porque tá idoso. Isso é normal. Ela tá quietinha, ela não quer andar mais. E de repente ela está com uma grande obstrução arterial, causando uma dor aí por questões vasculares e ela não sabe. É complicado. E qual que é o grande ponto, né? Como eu classifico isso? Lembrando que para o fisioterapeuta, entender o mecanismo é mega importante, só que a gente trabalha muito com a questão funcional. E quando eu penso no idoso, essa questão funcional se torna mais importante. Quando eu penso na doença arterial obstrutiva periférica, eu tenho que pensar muito na questão da funcionalidade desse paciente, principalmente no andar, no caminhar desse paciente. Então a gente usa muito a classificação de Fontaine, que é falar o quê? Grau um, assintomático. Então é aquele cara que se você fizer um Doppler, você vai descobrir que ele tem algum tipo de obstrução, porém ele não tem sintomas que evidenciam isso. Eu tenho um grau 2, que é o grau que a gente mais vai trabalhar, que é onde a gente vai começar a pegar paciente com doença obstrutiva periférica, que é a claudicação intermitente. O que seria a claudicação intermitente? Seria aquele paciente que em repouso ele não sente dor, então aquele paciente quando ele está quieto, ele não sente dor. No entanto, quando ele começa a caminhar, que a musculatura dele requer um pouco mais do débito cardíaco, e eu não tenho esse fluxo sanguíneo chegando na capacidade que ele necessitava para manter essa contração muscular, para manter essa atividade, ele começa o quê? Claudicar. E por que ele começa a claudicar? Por dor. E por que dor? Porque ele começa a ter uma dor isquêmica. A gente fala muito de dor isquêmica cardíaca, né? Do miocárdio. Mas podemos ter em outras musculaturas também. Nesse caso, vão ter a musculatura de membros inferiores. Então, a claudicação intermitente, que é o grau 2, é onde nós conseguimos trabalhar de forma bem interessante. Tem uma dor isquêmica em repouso. Aí já é um pouco mais complicado. Que seria um caso do quê?
que o paciente ele não está precisando de uma demanda maior para aquele músculo porque ele está em repouso, ele não está contraindo aquele músculo, ele não está fazendo uma contração, mas o fluxo sanguíneo está tão pequeno para aquela região que ele sente dor mesmo em repouso. Então, mesmo ele estando em repouso, ele começa a sentir dor. Por quê? Porque não chega o fluxo necessário. É mais grave, obviamente, porque mesmo ele não precisando de gerar mais ATP, de fazer contração muscular, ele sente dor. E lesões tróficas, onde a gente realmente vai ter lesão no tecido por questões hipoxêmicas. Lembrando que tem paciente que evolui até com amputação, devido à obstrução e a parte vascular fica bem ruim. Aonde eu fiz trabalhar muito, tipo 2, muito, né? Se for diagnosticado também, né? Como eu falei, tem alguns casinhos aí que não tem esse fato, infelizmente. E quais são os sintomas aí da claudicação intermitente? Lembrando que vai entrar aí na classificação 2 de Fontaine. Os sintomas da claudicação é importante, fator de limitação da atividade física. Então, tenho dor, cãibra e queimação. Então, o paciente que ele tem essa limitação de fluxo para membros inferiores, o que vai acontecer? Quando ele começa a andar, ele começa a sentir uma dor no membro inferior. Então ele começa o quê? A claudicar. Então ele vai começar a fazer a claudicação. Após a claudicação, ele tende ao quê? Parar. Então, se você fazer um teste de caminhada de 6 minutos nele, que é um teste que a gente faz bastante nesse tipo de paciente, você vai ver que nos casos um pouco mais graves, eles andam 100 metros e já pedem para parar. Então é aquele clássico paciente que no teste de caminhada de 6 minutos tem que ir com uma cadeirinha atrás, né? Eu não vou falar muito dos testes, tudo que eu sei que a Carla, o pessoal fala bastante disso, é bem legal, né? Então, o teste de caminhada, você vai ver que o paciente não consegue andar, que ele começa primeiro a claudicar, ele começa a mancar, e devido à dor, ele para. Então, por que ele para? Para por causa da dor. Então, esse paciente, ele não para por uma questão cardiovascular, mais voltado para o miocárdio, mais voltado para a questão de ventilação. Ele para por uma dor em membros inferiores ocasionada por uma diminuição do fluxo sanguíneo, ocasionada por causa de um ateroma ali que está obstruindo essa artéria. Estão levando a uma claudicação intermitente. E qual que é o grande fator, né? O grandíssimo fator? Eu tenho um paciente, então, que quando ele anda, dói. Então, toda atividade que ele vai fazer que envolve a caminhada, que acaba sendo um grande fator importante, ele acaba sentindo dor. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a diminuir o nível de atividade física dele. E aqui a gente tem que colocar nível de atividade física mesmo, não exercício físico. Não é que o paciente diminui exercício físico, ele diminui a atividade física. Então, é o paciente que andava com o neto dele no shopping. Não vai andar mais. Por quê? Porque ele não quer ir mais, porque ele sabe que ele vai dar duas voltas no shopping, uma volta no shopping, vai sentir a dor, vai começar a mancar e vai ter que parar. Então, o paciente que gostava de andar no parque, é o paciente que gostava de ir até o mercado, é o paciente que gostava de ir a um centro de convivência, que gostava de ir na farmácia, ele começa a parar de fazer essas atividades físicas porque ele começa a sentir dor. Sentindo dor, ele começa a mancar, claudicar, e para, então ele não quer mais fazer. Então ele tem uma diminuição do nível de atividade física, que aí começa a entrar em um looping ruim, né? Num ciclo ruim, porque ele diminui o nível de atividade física, piora a hipoxemia, piora toda a questão cardiovascular dele, que vai piorar a questão do exercício dele, e vai entrando em um ciclo bem ruim. Terrível, né? E qual que é a grande questão? Quando eu pego um idoso, ah, saudável em idoso com doença arterial periférica, eu vejo o quê? Principalmente a diminuição de oxigenação de membros inferiores. Eu tendo essa diminuição de oxigenação de membros inferiores, igual eu falei, como eu vou criar ATP? Sempre que eu penso em criação de energia, eu tenho que lembrar que vou ter o processo glicolítico, né, e o processo aeróbio, onde o aeróbio vai ser mais eficiente, principalmente para endurance. E lembrando também que o aeróbio, quando eu tenho a criação de ATP via oxigênio, eu também tenho menos ácido lático, eu produzo menos ácido lático, deixando, quando eu faço via glicolítica, eu produzo 32 a mais aí de ácido lático. Então eu faço o quê? Eu deixo o meio mais ácido, piorando também toda essa situação da hipoxemia. Então, quando esse paciente, lembrando que também eu vou gastar o glicogênio mais rápido, ele tem uma diminuição do oxigênio, levando assim a uma diminuição aí da capacidade de gerar ATP.
aumento da pressão arterial sistólica e aumento da frequência cardíaca. Muito voltado para a questão da dor. Então, o paciente sente dor, então ele vai ter aumento da pressão, ele vai ter aumento da frequência cardíaca, porque também ele vai querer gerar mais débito cardíaco. Lembrando que o idoso, ele já tem uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, né? Ele já tem uma rigidez arterial. Você pega a aorta dele, vai ser mais rígida, vai ser mais larga. Então já tem alterações voltadas aí pro envelhecimento. Então vai piorar todo esse quadro. E qual que é o diagnóstico? Aí tem um diagnóstico bem tranquilo que não é invasivo, que é o quê? Índice tornozelo braquial. Como vai ser? Você vai aferir a pressão arterial sistólica do membro inferior, a bicipital mesmo, e vai aferir também do membro inferior. E você vai dividir a do membro inferior pela do membro superior. Aí, como a gente faz? Se você tiver uma obstrução, se você tiver a doença arterial periférica, pegar aqui. Você vai ter o índice ITB igual ou menor do que 0,90. O que isso significa? Significa, se esse valor da divisão da pressão do tornozelo com a pressão do braço for menor do que 0,90, quer dizer que o fluxo sanguíneo para o seu membro inferior, ele é menor do que o fluxo sanguíneo para o membro superior. Então, isso nos faz acreditar que eu não tenho um fluxo sanguíneo, eu tenho uma obstrução que não deixa chegar um fluxo sanguíneo muito grande para a artéria, para a parte mais distal, nos levando a acreditar que eu tenho uma obstrução. Então, você afere bíceps, afere lá tornozelo. Fazendo essa aferição, você vai dividir tornozelo por bíceps, dando menor do que 0,90, significa que eu tenho uma obstrução que não deixa chegar muito fluxo lá, fazendo com que provavelmente eu tenho uma doença arterial periférica. E qual que é uma grande questão disso, né? É simples, no entanto, eu preciso de um Doppler vascular, né? Que daí já é uma coisa que não é todo mundo que tem. Por quê? Porque quando eu vou aferir a PAS lá de membros inferiores, eu vou aferir geralmente pelo quem? Pela pediosa, que vai ficar aqui anterior, ó, e a tibial posterior, que passa posterior ao maléolo lateral. Então, eu vou aferir aqui com o quê? Com um Doppler vascular. Então, você vai fazer a hipersuflação normal e vai ver. Quando vai insuflar até você parar de ver o pulso, depois liberar e vai ver qual que é a PAS, essas duas artérias. Também em membros superior, aqui na bispital. Aqui não necessariamente precisa ser com Doppler vascular. Aqui pode ser com. Já pode ser com esteto mesmo, para dar uma facilitada. E lembrando que não é tão fácil pegar o pulso desse paciente, né? Porque se ele tiver uma obstrução, pense que o pulso periférico dele aqui, ele é super diminuído. Então, para você também conseguir pegar esse pulso, às vezes até com o Doppler, é difícil você pegar esse pulso de tão diminuído que é. Então, se for um caso que o cara tem um ITB de 0,45, é muito difícil de você pegar. Você requer um tempo maior ali para você conseguir pegar. Então, o ITB, ele é fácil, né? Ele não é invasivo. O único ponto é que você precisa de um Doppler vascular para poder realizá-lo. Então, qual que é o protocolinho, né? Então, o manguito do esfígado deve ter a largura pelo menos de 40% da circunferência do membro. Sempre importante lembrar, nós temos um padrão, né, de signo, geralmente. Então, para obesos, você tem que ter o especial, né? Geralmente os nossos vai até 35. E para pacientes muito emagrecidos também, que pode ser nosso caso na gerontologia, também a gente precisa de um manguito menor. Então, avaliar com o manguito certo é muito importante. Porque de repente você pega um manguito que aperte muito, realmente pode dar um falso positivo aí. Deve proceder à afiliação
da pressão arterial sistólica das duas artérias braquiais, normal. O manguito deve ser colocado na perna em sua borda distal acima do malelo medial. Ah, deve ser aferida a PAS nas artérias pediosa, que vai ficar ali acima do pé, e o tibial posterior, posterior ao malelo medial. Então, daí você vai precisar de um Doppler para realizar essa aferição, aí coloca no cálculo, aí você já vai ter uma ideia. E qual que é o tratamento disso? O tratamento é exercício físico. Porque tem a questão da cirurgia, mas não é tão interessante. Então, geralmente, principalmente Fontaine 2, que ainda eu vou ter um grande efeito aí com o exercício, então a fisioterapia vai ter um papel essencial. E qual tipo de exercício? Tanto o exercício de endurance como o exercício resistido vai ter um papel muito importante na patologia. Os dois vão ter um papel importantíssimo. Um muito voltado para questões cardiovasculares e um muito voltado para ganho aí para o trofismo muscular. Então, eu vou ter uma visão aí de dois pontos de vista muito importantes. Alex, Oi? 5 minutinhos. Grandinha, deixa eu correr então. Calma aí, pessoal. Aguenta, eu sei que tá todo mundo cansado. Quem quiser depois da aula completa, faça pós no Instituto Meta. Ó, então, os efeitos hemodinâmicos do Endurance, ele é muito interessante. Por quê? Quando eu faço exercício de Endurance, eu crio o quê? Eu crio uma maior passagem, um fluxo sanguíneo, e eu libero muito NO. NO é um vasodilatador, fazendo com que eu tenha o relaxamento desse endotélio. Se eu fizer o exercício hoje, ele perdura de forma até 21 horas depois. Então também não tem um efeito hemodinâmico só no momento. Se você faz exercício no seu paciente, ele fica até 21 horas depois com a pressão arterial mais baixa. Até que em pesquisa a gente pede para o idoso não fazer exercício físico um dia antes, porque eu tenho um efeito de 21 horas, pensando em uma coisa aguda. Pensando em crônico, eu vou ter essa diminuição da pressão arterial. Por quê? Liberação de NO, óxido nítrico. Intensidade, geralmente fica de 40 a 60, pelo menos aí 3 vezes por semana, pelo menos 12 semanas. E depois que esse paciente termina as 12 semanas, ele mantém aí pelo menos 2 vezes por semana pro resto da vida. É um paciente que você não dá alta. Por quê? Porque não dá para dar alta, não, é uma doença crônica. Então, é um paciente que não tem alta. Você vai ficar com ele para sempre, pelo menos 2 vezes por semana. E aqui entra um ponto. Você tem que ir até a dor. Quando você tratar esse paciente, que é um ponto difícil, você chega até a dor dele. Muito voltado, então, a prescrição em cima da claudicação e da frequência cardíaca. Outro ponto importantíssimo também, que eu acho que a Adriana tem falado, que é a questão do controle da pressão arterial sistólica. Então, perca de peso, a alimentação, o álcool, né? O consumo do álcool, o próprio exercício, eu tenho que ter um controle dessa hipertensão dele. Lembrando que eu posso ter bastante lesão aí. Exercício resistido também é de extrema importância. Lembrando, o exercício resistido, o exercício de força, faz lá a isometria ou isotônicos, ele também gera alterações hemodinâmicas, só que menores do que as aeróbias. Exercício aeróbio cria alterações hemodinâmicas maiores do que os exercícios resistidos, mas não quer dizer que ele não cria isso. Lembrando que não estou pensando em miocárdio, estou pensando bastante na questão vascular. Vou aumentar a massa magra, aumento da massa óssea, que é muito importante nesse paciente também. Por quê? Lembrando que o tendão ele fica preso no músculo, no osso. Então, quando o músculo contrai, ele puxa o osso, estimulando osteoblastos, aumentando a matriz óssea. Então, ele fortalece o osso também. Ele não fortalece só o músculo. Eu tô dando uma acelerada, tá, gente? Desculpa. Então, qual que é a proposta de treinamento? Pensando em exercício resistido. Mínimo 2 vezes por semana. Contrações isotônicas parecem mais interessantes, principalmente por toda essa questão de massa magra, massa óssea. Avaliar a intensidade por escala de Borg, entre cansativo e ligeiramente cansativo e muito cansativo. O intervalo de descanso de 60 segundos. Lembrando que idoso, às vezes, precisa de um intervalo de descanso maior. Por quê? Porque a volta do glicogênio de criar ATP no idoso demora um pouquinho mais.
Eu gosto muito da escala de Omni também. A escala de Omni, ela é voltada bem para a escala de força. Então, quando eu penso muito em exercício aeróbio, eu gosto da escala de Borg, principalmente a não modificada. Eu gosto muito da escala de Borg quando eu penso em coração, em pulmão. Quando eu penso em musculatura, eu gosto da escala de Omni. A ideia é a mesma, mas quando eu penso em questão visual, eu tenho uma pequena diferença aí. Então, eu sou um cara que gosta da Omni. E visuais são sempre interessantes, né? E aí entra um ponto. Então eu tenho que andar com esse paciente, né? Todo mundo entendeu isso, né? Mas dói andar com ele, não dói? Qual que é uma alternativa? Que até um dos doutorados que eu estava fazendo estava entrando nisso. Ciclergômetro de membros superiores. O que foi visto em muitos estudos? O cara não consegue andar, ele sente dor. Então você faz um treino. O mais estudado que tem é o da esteira. Tem mais estudos, é colocar o cara para andar. Só que ele vai sentir dor. Ele sente dor, menos afetividade com o exercício. Só que muitos estudos viram o quê? Se ele fazer ciclo ergômetros com membros superiores, ele também gera um efeito vascular sistêmico, melhorando também membros inferiores. Então, eu melhoro o fluxo sanguíneo na perna, fazendo membros superiores. Então, se eu fizer membros superiores, eu gero aí também um ganho de fluxo sanguíneo em membros inferiores. Então é isso, pessoal. Desculpa aí a corridinha no final, né? Foi bem corrido, mas eu agradeço a todos aí. Se tiver alguma pergunta, podem fazer, eu vou abrir o chat aqui.